Apocalipse capítulo 3. A besta que saiu do mar. Então vi sair do mar uma besta que tinha 10 chifres, 7 cabeças, uma coroa em cada chifre, e em cada cabeça estava escrito o nome de blasfêmias. A besta parecia um leopardo, mas tinha pé de urso, e a boca de um leão, e o dragão deu à besta o seu poder, e seu trono era grande autoridade. Vi que uma das cabeças da besta parecia mortalmente ferida, mas o ferimento mortal foi curado e o mundo inteiro se maravilhou e seguiu a besta, adorando o dragão, por ter dado à besta tamanho poder. E também adoraram quem é tão grande como a besta, dizia quem é capaz de lutar contra ela. E então foi permitido que a besta falasse grandes blasfêmias e lhe foi dada autoridade para fazer o que quisesse durante 42 meses. Ela blasfemou terrivelmente contra Deus, dizendo: seu nome e seu tabernáculo os que habitavam no céu. Foi permitido à besta guerrear contra o povo santo e vencê-lo. Ela recebeu autoridade para governar sobre toda a tribo, povo, língua e nação, e todos os habitantes da terra. Adorado a besta. São eles os que não têm os nomes escritos no livro da vida, que pertence ao Cordeiro que foi morto antes da criação do mundo. Quem é capaz de ouvir, ouça com atenção. Quem estiver destinado à prisão, será preso. Quem estiver destinado a morrer pela espada, morrerá pela espada. Isso significa que o povo santo deve se perseverante e permanecer fiel. A besta que saiu da terra. Então vi outra besta que saiu da terra e tinha 2 chifres, como no cordeiro, mas falava uma voz de dragão, e exercia toda a autoridade da primeira besta, e exigia que a terra e seus habitantes adorassem a primeira besta, cujo ferimento mortal havia sido curado. Realizou um sinal espantoso, chegando a fazer fogo descer do céu sobre a terra, à vista de todo. Enganou os habitantes da terra com seus sinais, que lhe foi permitido realizar em nome da primeira besta. Ordenou que fizesse uma grande estátua da primeira besta, que havia sido mortalmente ferida e sobrevivida. E então lhe foi permitido dar a vida a esta estátua, para que falasse a estátua, e a besta ordenou que fossem mortos todos os que recusaram adorar. Exigiu que grandes e pequenos, ricos e pobres, escravos e livres, e todos recebessem uma marca na mão direita ou na testa, e ninguém podia comprar e nem vender coisa alguma sem esta marca, que era o nome da besta ou o número que representava o nome. O que é preciso saber? É preciso sabedoria. Quem tem discernimento, trate de entender o significado do nome da besta, pois é o número de um homem. Seu número é 666. Continuação, capítulo 14. O Cordeiro e os 144 mil. Então vi o Cordeiro em pé no Monte Sião, e com ele estavam os 140 mil que tinham o nome dele, e o nome de seu pai escrito na testa. E ouvi um som que vinha do céu, como o som de fortes ondas no mar, como o som de um poderoso trovão, era como o som de muitos arpistas tocando junto. Este grande coral cantava um cântico novo diante do trono de Deus, diante dos 4 seres vivos e das 24 anciões, que ninguém podia aprender o cântico, a não ser os 144 mil que havia sido comprados à terra. Eles se converteram impuros, eles se conservaram puros, sem manter relação com mulheres, e seguiu o Cordeiro por onde quer que ele vá. Foram comprados dentro dos habitantes da terra como oferta especial a Deus com o Cordeiro, e não mantinha sã,
inexpressível. Vi outro anjo que voava no ponto mais alto do céu, levando as boas novas eternas para anunciá-la aos habitantes da terra. Toda nação, tribo, língua e povo temia a Deus. Dizia em alta voz: dai glória a Ele, pois chegou o tempo em que Ele julgará a humanidade e adorará aquele que fez o céu e a terra e o mar, e todas as fontes das águas. Então outro anjo seguiu, dizendo em alta voz: caiu a grande Babilônia, caiu a grande cidade que fazia todas as nações beber vinho da fúria de sua imoralidade. O terceiro anjo seguiu, dizendo em alta voz: aquele que adora a besta e suas estátuas, ou aceitaram a sua marca na testa ou na mão, beberá o vinho da fúria de Deus, que foi derramado sem misturar a taça da ira. Deus será atormentado da ira de Deus, e serão atormentados no fogo e enxofre, na presença do santo e anjo do Cordeiro. A fumaça de seu tormento subirá para todo sempre, e não terão alívio de dia e nem de noite, pois adoraram a besta e sua estátua, e aceitaram a marca de seu nome. Isso significa que o povo santo deve ser perseverante, obedecer os mandamentos de Deus e permanecer fiel em Jesus. Ouvindo outra voz que vinha do céu, dizendo: escreva isto, feliz o que agora em diante morreram no Senhor. Sim, diz o Espírito, eles são verdadeiros felizes, pois descansaram de seu trabalho árduo, porque suas obras os acompanharam. A colheita da terra. Em seguida vi numa nuvem branca, sentada na nuvem, alguém semelhante ao filho do homem. Tinha uma coroa de ouro na cabeça e uma foice afiada na mão. E então outro anjo veio do templo gritando bem forte para aquele que estava sentado na nuvem: use a foice e comece a ceifa, pois chegou a hora da colheita, e a safra da terra está madura. Assim aquele que está sentado nas nuvens passou a foice sobre a terra, e toda a terra foi ceifada. Depois disto, o outro anjo saiu do templo do céu, e ele também tinha uma foice afiada. E então ainda outro anjo, que tinha o poder para destruir com fogo, veio do altar e gritou bem forte para o anjo que segurava a foice afiada: agora use a foice para juntar os cachos de uva da videira da terra, pois estão maduras. O anjo passou a foice sobre a terra e encheu de uva grande do tanque de pressa da fúria de Deus, e as uvas foram pisadas no tanque fora da cidade, e dela escorreu um sangue como um rio, quase 300 quilômetros de comprimento, de altura, que chegava aos freios de um cavalo. Cântico de Moisés ao Cordeiro. Vi do céu outro sinal grande. Maravilha, 7 anjos, grande, maravilhoso. 7 anjos que segurava últimas 7 pragas, que completaria a fúria de Deus. Vi diante de mim algo semelhante ao mar, de vidro misturado com fogo, e nele estava de pé todos os que haviam vencido a besta e suas estátuas. O número representava o seu nome, e todos os segurava a harpa de Deus e tinha dado. Entoava o cântico de Moisés, servo de Deus, o cântico do Cordeiro. Grande e maravilhoso são tuas obras, ó Senhor. Deus Todo-Poderoso, juntos os verdadeiros são teus caminhos, Rei das nações. Quem não temerá o Senhor? Quem não glorifica o teu nome? Pois só tu és santo, e todas as nações viverão e adorarão diante de ti, pois teus feitos de justiça foram revelados. As 7 taças com 7 pragas. E então olhei e vi se abrir o templo do céu.
o tabernáculo e a aliança de 7 anjos que seguravam as 7 pragas, saindo do templo, vieram vestidos de linho branco, sem manchas alguma, como uma faixa de ouro sobre o peito. Um dos 4 seres vivos entregou a cada um dos 7 anjos uma taça de ouro, cheio de fúria de Deus, que vive para todo sempre. E o templo se encheu de fumaça, e da glória e do poder de Deus. Ninguém podia entrar no templo enquanto os anjos não tivessem terminado de derramar 7 pragas. Capítulo 16. Então ouvi uma poderosa voz que vinha do templo, dizendo aos 7 anjos: vai e derrame sobre a terra 7 taças da fúria de Deus. O primeiro anjo saiu do templo e derramou sua taça sobre a terra, e se abriu feridas horrível e maligna naqueles que tinham a marca da besta e adoravam a sua estátua. O segundo anjo derramou sua taça sobre o mar, e se transformou em sangue como de um cadáver, e morreram todas as criaturas do mar. O terceiro anjo derramou sua taça sobre os rios da fonte, e transformou em sangue, e ouviu o anjo que tinha autoridade sobre a água, dizia: tu és justo e santo, que eras, pois enviar este julgamento, porque ele derramou o sangue de teu povo santo e teu profeta. Lhe deste água para beber. A sua justiça, retribuição. Ouvi uma voz que vinha do alto dizendo: sim, Senhor Deus Todo-Poderoso, teus julgamentos são verdadeiros e justos. E o quarto anjo derramou sua taça sobre o sol, que o seu fogo fez queimar as pessoas, e todos foram queimados pelo intenso calor, e blasfemaram contra o nome de Deus, que tinha o controle sobre estas pragas, e não se arrependeram, e nem deram glória a Deus. O quinto anjo derramou sua taça sobre o trono da besta, e seu reino foi lançado à escuridão. Angustiados os seus súditos, regia os dentes por causa dos seus dores, e ferida e blasfema contra Deus no céu, e não se arrependeram dos seus atos perversos. O sexto anjo derramou sua taça sobre o grande rio Eufrates, e ele secou e abriu caminho para os reis que vinham do oriente. E então vi saltar da boca do dragão e da boca da besta e a boca do falso profeta 3 espíritos impuros, semelhantes a sapos. São os espíritos demoníacos que realiza sinais e vão aos governantes da terra ao fim de reuni-los para a batalha contra o Senhor no grande dia de Deus e do Todo-Poderoso. E vieram resplandecer como ladrões. Felizes é aquele que espera alerta e mantenha puro as suas vestes, para que não precise andar nu e envergonhado. Os espíritos reuniram todos os governantes dos seus exércitos no lugar que em hebraico se chama Armagedon. O sétimo anjo derramou sua taça ao ar, e o trono do templo veio a fonte de grito: está terminado. E então houve um relâmpago estrondoso e trovões em fonte e um forte terremoto, mais violento desde a criação da humanidade. A grande cidade de Babilônia se dividiu em 3 partes. A cidade de muitas nações tombaram. Deus se lembrou de todos os pecados da Babilônia, e fez beber o cálice cheio de vinho de sua fúria e a ira, e todas as ilhas desapareceram, e todos os montes foram arrancados. Houve uma forte tempestade de granito com pedras, pesava até 35 quilos, caindo do céu sobre as pessoas, e elas blasfemavam contra Deus por causa do terrível praga de granizo. Palavra do Senhor, graças a Deus.